no livro de São Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 16 também. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, meu Deus. Santo é teu nome. Nesta noite eu quero falar sobre a verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. A verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo. Marcos 16, verso 16. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem, e em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, a igreja, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor. O Senhor estava cooperando com eles. E confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém? Vamos então orar. Senhor Deus, Pai, Senhor da glória. Mais uma vez, Senhor, estamos com a porção da Tua palavra aberta diante de nós. Que o Senhor é um Deus mistério. Perdoa nossas falhas, perdoa nossos pecados que temos cometido na Tua presença. Meu Deus. Pedimos que a bênção do Senhor Jesus esteja conosco, Pai. Livra-nos de todo mal. Livra-nos de toda opressão, de todo espírito maligno que venha querer atrapalhar ou querer atormentar nossos corpos por meio de enfermidade, por meio de doenças, por meio de qualquer outra coisa. Senhor, cremos na palavra e cremos no poder que está atrás dela. Senhor Jesus, tenha compaixão de cada um de nós. Pedimos essas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Amém. Por que eu tomei este tema? A verdadeira igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é pelo fato de que existe uma falsa igreja que se diz ser a do Senhor Jesus Cristo. E, no entanto, assim como existe uma igreja verdadeira, existe também a falsa igreja. E, no entanto, nessa escritura que nós acabamos de ler, no livro de São Marcos 16, a partir do verso 16, aqui se encontra a verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo. Você nota, percebe, que a partir do versículo 16 até o versículo 20, você vai ver que aqui está a verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós observamos que, após eles terem recebido mandamentos do Senhor, eles saíram e foram fazer exatamente o que o Jesus Cristo disse. Ide, portanto, e pregai. Anunciai.
Este é o evangelho do reino. E Jesus, quando prometeu que estaria com eles e também neles, ele havia prometido: eu estarei convosco. Amém. Amém. E até mesmo em vós. E estando conosco na igreja, ele confirmaria sua presença, como aqui está escrito em Marcos 16, 20, confirmando o Senhor a palavra com sinais que os seguiram. A verdadeira palavra também é seguido de verdadeiros sinais. Não são os sinais, não é a palavra que segue os sinais, mas é os sinais que seguem a palavra. Amém. Os sinais, aqui representado, é para confirmar a palavra. Ou seja, eles pregavam, e depois que eles pregavam, havia um culto de cura ou de discernimento. E no momento que eles faziam oração pelos enfermos, Deus os confirmava. Amém, irmãos? Amém. Mediante a palavra que eles já tinham pregado. Isso era feito com Paulo, isso foi feito com William Branham. William Branham pregava, e depois de pregar a palavra, ele chamava as pessoas em oração, discernimento, e Deus confirmava com sinais e maravilhas o que ele tinha pregado. Amém? Amém. Então, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem esse quadro aqui nela. No livro de Atos, que é a igreja em ação, Aleluia, Jesus. porque no livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, é a igreja em expectativa. Mas no livro de Atos, é a igreja em ação. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Vou repetir Amém. novamente. No livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, a igreja estava sendo ensinada. A igreja estava sendo doutrinada. Quem está entendendo? Amém. A igreja estava recebendo ordens. A igreja estava recebendo ordenanças. A igreja estava recebendo a palavra. E com isso, eles viviam sob também a expectativa. Mas no livro de Atos, após a descida do Espírito Santo, ela passou a ser uma igreja em ação. Amém, irmãos? Amém. A igreja foi acionada. Por quem? Por Deus. Como? Por meio do Espírito. E o Espírito Santo desceu na forma de coluninhas de fogo e encheu todos que estavam naquela casa. E eles saíram propagando, pregando e ensinando. E tudo que eles ensinavam, após os seus ensinamentos, Deus os confirmava com sinais e maravilhas. Amém? Deus confirmava a sua palavra através das ações, dos atos do Espírito Santo nos apóstolos. O que é isso? Era a continuação do trabalho de Jesus Cristo na igreja.
era a continuidade do trabalho de Jesus na igreja. Jesus ficou aqui na terra 3 anos e meio, manifestando o Filho do Homem. E o Filho do Homem manifestado é a palavra feito carne. E a palavra feito carne trouxe as manifestações do Messias, do ungido de Deus. Foi por isso que Pedro disse: e Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e virtude. Amém, irmãos? Amém. De forma que muitos sinais eram feitos por meio dele. Então, Jesus, ele disse, antes de ir embora, antes de voltar para Deus, ele disse: vim de Deus e retorno para Deus. E volto para Deus. Mas, ele disse: as obras que eu faço, vós também fareis. Eu estarei convosco. Eu estarei em vós. Isto quer dizer que a igreja do Senhor Jesus Cristo continuaria a obra do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, com a descida do Espírito Santo, que é o próprio Deus, esse Espírito Santo unge agora um povo. Antes era um homem ungido. Agora é um povo ungido. Essa unção chamamos de batismo do Espírito Santo. E as obras que são feitas do Espírito Santo na igreja provam a ressurreição de Jesus Cristo. Prova de que ele vive. Amém, irmãos? Amém. O profeta diz: cura divina. Se você vê alguém sendo curado, prova que Jesus está vivo. E ele vive. Amém? Então, antes era um homem ungido. Quem era esse homem? Jesus Cristo. Ele estava ungido com o quê? Com o Espírito Santo. Para fazer o quê? Para fazer a obra de Deus. Glória a Deus. E quando ele estava ungido, o que aconteceu? Cegos eram curados. Mudos eram curados. Mortos eram ressuscitados. Havia manifestações de poder. E ele disse que esse mesmo poder estaria operando na igreja. Amém. Amém? Paulo chegou a dizer: Deus tem me dado sinais do meu apostolado. Isto quer dizer que o ministério de Paulo também era acompanhado de muitos sinais. Muitos atos do Espírito Santo. Amém. Agora, o que é Atos dos Apóstolos? É os atos do Espírito Santo na igreja verdadeira de Deus. Amém. Deus possuindo sua esposa. Deus possuindo sua igreja. E a igreja, então, tendo ações do Espírito Santo, pelas quais confirma a palavra de que Deus está nela. Amém. Bom, Jesus disse: eu estarei convosco. Pronome pessoal, eu. Eu estarei convosco.
Estes sinais seguirão aos que creem. Quando o Espírito Santo desceu, a igreja agora estava sendo ungida. Um povo ungido. O profeta chamou de pequenos messias. Quem está entendendo? Amém. Pequenos messias. Porque a igreja ela é messias. Por que messias? Porque é ungida. Amém. Amém, irmãos? Amém. Quando a Bíblia fala sobre os 7 Espíritos de Deus, não que Deus tenha 7 Espíritos. Deus é Espírito. Há um só Espírito. Mas, quando ele revela a igreja do Novo Testamento, ele a acompanha através de 7 mensageiros, que são os seus 7 olhos, que percorrem por toda a terra. E estes 7 Espíritos de Deus também devem manifestar o mesmo poder de Deus. Amém, irmãos? Então, vamos abrir o livro de Atos 43. Vamos observar como que essa igreja começou. Essa igreja, ela começou com Deus. Ela não começou sozinha. Presta atenção. Ela não começou sozinha. Ela não começou e disse, deixa eu fazer isso. Não. Deixa eu fazer aquilo. Não. Jesus disse, vocês não podem fazer nada até que... Quem está entendendo, irmãos? Ela não começou sozinha. Ela não foi saindo por aí, abrindo portinha, abrindo a igrejinha, abrindo o salãozinho. Não, ela foi guiada. Ela não fez nada por si mesma. Ela esperou. Deus disse, vocês não podem fazer nada. Não façam nada até que do alto vocês recebam poder. Quando esse poder vier, aí sim, vocês podem fazer alguma coisa, porque eu estarei confirmando. Amém. Amém, irmãos? Em outras palavras. A igreja não saiu assim de qualquer maneira, não. Ela não saiu assim por conta própria. Ela não saiu criando ministério por conta própria, igreja por conta própria. Ela esperou Deus primeiro. Ela esperou o mover de Deus primeiro. Ela esperou que Deus cumprisse sua promessa. Ela não foi ociosa. Talvez tinha um pouquinho de ansiedade, mas não ociosidade. Ela esperou 10 dias, até que, finalmente, o Espírito Santo desceu como um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam. E todos foram cheios do Espírito Santo. Agora a igreja poderia caminhar pelos passos dele, não pelos passos dela. Agora a igreja poderia falar e Deus confirmar a sua palavra. Agora a igreja não avançaria mais o sinal sem autorização. Agora a igreja estava dando o passo certo na hora certa. No livro de Atos 2, 43, está escrito: e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se fazia pelos apóstolos. Amém? Aqui estava a igreja em continuidade. Amém? Aqui estava a igreja em continuidade. A igreja. Agora, eu quero chamar a atenção dos irmãos na mensagem
a era de Sardes, pregada pelo irmão Branham. No parágrafo 34, quem tem a literatura, e quem tem o livro, Uma Exposição das Sete Eras, é a página 222. Diz o seguinte, quero que os irmãos prestem bem atenção nisso aqui. Os irmãos estão entendendo? Amém. Amém. Vejam bem. Ele diz o seguinte, assim vemos que os sete espíritos realmente se refere ao único Espírito de Deus, operando à vontade a palavra de Deus em diferentes gerações, ou seja, em diferentes eras. Eu gostaria de ilustrar isso a partir da palavra. O Espírito de Deus estava poderosamente sobre Elias, olha, estava poderosamente também sobre Paulo, depois sobre Eliseu, ou seja, depois sobre Irineu também. Depois esse Espírito veio sobre Eliseu em duplo efeito. Duplo efeito. O irmão Branham disse que Eliseu representa a igreja. Amém, irmãos? Amém. Representa a igreja que recebe porção dobrada do seu Espírito. Por quê? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui. A igreja recebeu porção dobrada do Espírito mais do que Jesus? Se a igreja representa Eliseu e Elias representa Deus, e Eliseu aponta para a igreja, ele recebeu duplo poder? Sim, irmãos, a igreja recebeu mais do que ele. Por quê? Jesus disse que obras maiores do que esta que eu fiz, vocês farão. Amém, irmão? Amém. Obras maiores do que esta que eu fiz, vocês farão. E a igreja recebeu, amém? Amém. Como Eliseu recebeu uma porção dobrada. É claro que a igreja do Senhor Jesus Cristo, toda a plenitude da divindade, não está habitando em uma pessoa. Toda a plenitude da divindade habitou em uma pessoa só. Amém. E esta pessoa se chama Senhor Jesus Cristo. Amém. Este poder que estava em Jesus Cristo foi distribuído na igreja. Amém, irmão? Amém. Deus deu parte do seu poder para a igreja. Na forma de igreja, ela recebe duplo poder, ou seja, virtude dobrada. Eliseu disse para Elias, que eu possa obter de ti uma porção dobrada do teu espírito. Ele não estava recebendo o espírito de Elias, o homem. Ele estava recebendo o espírito de Deus que estava em Elias. Amém, irmão? Amém. E Elias disse, tudo bem. Duro é esse pedido que tu fizeste, mas se você me vê, você não pode tirar os olhos de mim. Mantenha os olhos na palavra. Amém, irmãos? Mantenha os olhos na palavra. Elias representa a palavra. Eliseu representa a igreja. Mantenha seus olhos na palavra, Eliseu. Mantenha seus olhos em mim, Eliseu. Não perca. Não pisque. Olhe para mim, porque eu vou ser tomado num dia desses. Eu serei tomado. Não sei o dia nem a hora, mas mantenha seus olhos em mim. Amém, irmão? Amém. Mantenha seus olhos em mim. E se você me vê indo, se você me vê isso, é algo sobrenatural, não vai ser qualquer pessoa que vai ver, mas se você vê, fará o que aconteceu. Amém. Fará suceder o seu pedido. Amém, irmão? Amém. Aí disse, veja, o Espírito de Deus estava poderosamente sobre Elias. Depois, esse mesmo Espírito veio sobre Eliseu, em duplo efeito. Então, séculos mais tarde, o mesmo Espírito que chamamos de Espírito de Elias, a fim de descrever seu ministério, voltou sobre João Batista. Um dia, esse mesmo Espírito, identificado pelo mesmo tipo de ministério, virá sobre um homem para o fim da era da igreja gentia. Nós sabemos quem é esse homem. É o William Branham. Amém, irmãos? Amém. Além disso,
a Escritura diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e virtude, e ele andou fazendo o bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Quando Jesus foi embora, ele disse a seus discípulos para permanecerem até o Pentecostes, em cuja ocasião o mesmo Espírito que estava sobre ele voltaria e cairia sobre ele e os encheria. Então aquele corpo chamado para fora, que é a igreja, estaria em seu lugar sobre a terra, tomando seu lugar, o lugar de Jesus. E porque esse mesmo Espírito que estava nele estaria neles, eles fariam as mesmíssimas obras. E qualquer povo que seja verdadeiramente o corpo de Jesus Cristo, a verdadeira igreja, manifestará as mesmas obras que Jesus e a igreja pentecostal fizeram. Porque o mesmo Espírito estará neles. Amém. Qualquer outra igreja que não tem o Espírito e as manifestações vai ter que acertar as contas com Deus no dia do juízo. Os irmãos entenderam isso aqui? Amém. Isso aqui Glória a Deus. é terrível, não é? Vou repetir. Qualquer outra igreja que não tenha o Espírito e as manifestações, que são os dons, vai ter que prestar contas a Deus. Olha, nós deparamos hoje com muitos pregadores que interpretam mal aquela passagem de 1 Coríntios ali. Quem lembrar pode passar para mim. Havendo línguas, cessarão. Havendo isso, aquilo, outro, passarão. Coríntios 13. E quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. Aí muitos pregadores tomam essa parte do que é em parte será aniquilado quando vier o que é perfeito. Aí é o seguinte, não! Isso é o seguinte, quando vier o que é perfeito, que é a palavra, todas essas coisinhas é insignificante. Irmão, os sinais vão seguir a noiva até o dia do arrebatamento. Meu Deus. Os irmãos estão entendendo? Amém. Olha, os 9 dons, os dons carismáticos, o profeta diz que eles são frutos de uma árvore. Os 9 dons são frutos. E eles são da árvore. Bom, se o fruto é bom, a árvore também é. Se a árvore é boa, os frutos também são. Então, quando se diz, quando vier o que é perfeito, o que é em parte seria aniquilado. O que é isso? Isso quer dizer que, quando a palavra vier, que é perfeita, toda a palavra que é perfeita for restaurada, através do ministério de Elias, que Elias viria e restauraria todas as coisas, e já veio para a nossa geração, para a nossa era, o que era em parte seria aniquilado. Isso quer dizer o quê? Aonde as pessoas colocariam muita confiança nisso, seria tirado. Quando eu estava na denominação, a minha confiança era nos dons. Quando a palavra de Deus veio, revelando, aquilo que é em parte foi tirado. Amém, irmãos? Amém. Mas isso não quer dizer que Deus não continua a operar. Deus ainda é Deus. Amém, irmão? Amém. Estes sinais seguirão até o dia do arrebatamento. Oh, meu Deus. Graças. Agora, porque o que é perfeito é a palavra, já veio. O que é em parte seria tirado, então quer dizer então que nós não precisamos mais de cura, nós não precisamos mais de dons, dons não precisam mais ser feitos, dons não precisam mais ser realizados, manifestação do poder de Deus, não. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui.
Paulo tinha a palavra revelada para o seu dia, não tinha? Amém. Paulo não tinha a mensagem original, irmãos? Tinha. Paulo não tinha a mensagem, o grão original, a semente original? E ele disse que o evangelho que ele pregava era acompanhada de sinais e poder e demonstração do Espírito Santo. Amém. Amém? Quando a palavra veio para ele, o que era em parte foi aniquilado. Ou seja, ele assegurava a sua salvação na lei, nos mandamentos. O que era em parte foi aniquilado. Deus continuou sendo Deus. Amém. Amém. Quando a era pentecostal chegou, os dons foram derramados e todo mundo colocou em evidência. Não, eu creio que a evidência do Espírito Santo é falar em língua. Eu creio que a evidência do Espírito Santo é isso. Eu creio que a evidência do Espírito Santo é... E todo mundo se descansou nisso. Todo mundo começou a descansar na obra do Espírito Santo que era derramado pelos dons na era pentecostal. Então todo mundo baseou o seu destino eterno por meio dessas manifestações. Mas a palavra não tinha vindo ainda. Amém, irmãos? Amém. Até então, os dons estavam na frente, que é os sinais, e a palavra estava atrás. Porque a palavra não tinha sido manifestada ainda. Mas quando a palavra manifestou o que é perfeito, o que era em parte das quais as pessoas se descansavam, foi tirado de lado. Amém, irmão? Meu Deus amado. Mas o que é perfeito está aqui, é a palavra. E os sinais seguem a palavra. Amém, irmão? Amém. Porque Deus ainda continua sendo Deus. Os irmãos entenderam essa parte que eu acabei de dizer? Amém. Os irmãos compreenderam? Então é isso. Então é isso. Esse negócio das pessoas, nós não precisamos manifestar esses dons, nós não precisamos Não, nós não precisamos de movimento. Movimento pentecostal, as coisas, não. Mas movimento de Deus precisamos. Nós não precisamos de sentimentalismo. Nós não precisamos de sentimentalismo, de emocionalismo. Nós não precisamos de nada disso. Isso está cheio da mensagem. Mas o movimento de Deus que traz Deus e manifesta Deus, aí sim, amém, irmão? Porque isso confirma a palavra. Amém. Glória. Os irmãos estão entendendo? Amém. Então, a verdadeira igreja de Deus, ela opera sim os dons na sua devida posição e ordem. Agora, é de se espantar e de se preocupar quando o irmão Branham disse que a igreja que não estiver manifestando os dons, a manifestação do Espírito Santo dentro dela, Deus vai ter que acertar com ela no dia de julgamento. Os irmãos, né? Amém. O profeta disse o seguinte, que, vejam bem, às vezes as pessoas não entendem isso. A prova da ressurreição, a prova de que Cristo vive, eu vivo, vós também vivereis. A prova de que Cristo vive, a prova de que há ressurreição, vejam bem, depois que Jesus Cristo foi preso, maltratado, crucificado, depois disso, na sua ressurreição, ele não apareceu para todos, ele apareceu para alguns. Quem está me entendendo? Ele apareceu para todos, ele apareceu para alguns. E então, ele foi embora. A igreja, a denominação, o sistema, o farisaísmo, os saduceus, os fariseus, Anás, Caifás, o sinédrio pensou assim: acabamos com o pregador. Acabamos com aquele movimento pentecostal. Acabamos, estava estragando nossas igrejas. Acabamos com ele. Acabou. Quando pensar que não, há alguns dias na frente, lá no capítulo 5, se não me engano, capítulo 5 de Atos,
Eles ficaram sabendo que um coxo tinha sido levantado. Amém, irmãos? Amém. Deus continuava vivo. Amém, irmão? Pensou que tinha acabado, não acabou não. Eles ficaram sabendo que um coxo tinha sido levantado na porta, que vivia na Porta Formosa. Mas peraí, não acabou com aquele pregador? Nós não acabamos com aquele que fazia isso? Sim, vocês o mataram e ele ressuscitou, mas agora ele continua conosco. Amém, Deus, glória. Pensaram que tinha aniquilado o poder. Não, o profeta disse, você pode matar o mensageiro, mas a sua mensagem continua. Amém. Amém, irmão? Amém. Você pode matar o pregador, mas a pregação não morre. Você pode matar o profeta, mas sua profecia continua. Você pode não operar o dom, mas o doador está aí. Amém. Então ele disse, mas que coisa é essa? Nós não acabamos com aquele que fazia isso? Pois é, aquele que fazia isso agora está neles. Amém, irmão? Amém. Estão nele. Alguém perguntou, escuta, mas como é que vocês fizeram isso? Como é que vocês fizeram isso? Sabe a Jesus Nazareno? Amém, irmãos? Amém. É em nome desse que nós estamos aqui levantando esse homem. Amém. Porque o seu nome tem poder. Amém. Aí os religiosos não tem jeito não. Então, irmãos, a verdadeira igreja do Deus vivo, ela está aqui, em Marcos 16 até o 20. Essa é a igreja do Deus vivo. Agora, quando você vê muitos ministérios colocando mais ênfase na palavra, claro, manifestação e dons não salva ninguém. São apenas presentes. Mas se há cura, se há libertação, é sinal de que há uma ressurreição. Não é assim? Agora, se tiver muitos pregadores e muitos ministérios que fica colocando mais ênfase nisso e dizendo, não, a Bíblia diz que quando vier o que é perfeito, o que é em parte seria tirado. Não é necessário isso não. Eu estou para acreditar que eles estão no mesmo espírito daquele rapaz que foi fazer faculdade e dizer, não, mamãe, a partir do versículo 16 de Marcos, aquilo é inspirado, não. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Estou para acreditar que muitos deles estão até no mesmo espírito daquele homem que foi lá na faculdade e voltou com diploma e a mãe dele tinha sido curada e disse, não, mamãe, não. Nós aprendemos na faculdade que o livro de Marcos 16, a partir do verso 16, não foi inspirado, não. Oh, meu Deus. Os irmãos estão entendendo a minha colocação? É triste. É duro. Então, observe bem. Na mensagem Experiência Pessoal com Deus, ele diz o seguinte, parágrafo 41. Eu creio que no dia de Pentecostes, o Consolador, que é o Espírito Santo, foi dado, que é o Espírito de Jesus Cristo, dado à igreja. E Jesus vive em sua igreja, seu povo, esta noite, tanto quanto vivia com eles no corpo de carne. Amém? A carne tinha que morrer, a fim de fazer um sacrifício para nos redimir de volta a Deus, para pagar a pena da morte que cometemos. E agora eu creio que ele virá, olha só, ele virá fisicamente na forma de um corpo algum dia desses. Amém, irmão? Amém. O mesmo Jesus que se foi. O Espírito será tomado da igreja de volta ao corpo de Cristo. E ele retornará novamente na forma física, assim como ele foi. O mesmo Jesus, comendo e bebendo, conversando com seus discípulos. E eu creio que ele virá. E creio que esta é a única resposta aos problemas do mundo hoje. Oh, meu Deus. É a vinda do Senhor Jesus. Amém. Então eu creio que Jesus disse isso
as coisas que eu faço, vós também as fareis até a consumação dos séculos. Amém. Amém? É até a consumação. É até o término do tempo. É até que o último eleito entre. Amém, irmão? Ele diz, as obras que eu faço, vós também as fareis até a consumação dos séculos. Amém. Eu creio que estas coisas acompanhariam a ressurreição de Jesus Cristo. Amém? Amém. Isso é para acompanhar a ressurreição de Jesus Cristo. Oh, Deus Santo. Então, se a Escritura ensina que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, vemos o que Ele fez naquele dia. Ele está obrigado para com sua palavra, em minha humilde opinião, a manter sua palavra diante de seu povo. Se eu prometo a vocês estar aqui e deliberadamente, agora, Deus não faz uma promessa a menos que Ele possa respaldá-la. Eu posso fazer uma promessa e posso ter que voltar atrás, quebrá-la. Mas Deus não tem que fazer isso. E se Ele prometeu que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, as coisas que Ele fez, a igreja também fará. Amém, irmão? Até a consumação dos séculos. Amém. Ele está obrigado para com sua palavra a fazer aquilo que Ele prometeu. Agora, a única coisa que impede que isso aconteça é a nossa incredulidade. Os irmãos compreenderam? Amém. A única coisa que impede que isso aconteça é a nossa incredulidade. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Amém. Vejam bem. Observe. Quero que os irmãos observem isso. A única coisa que nos impeça é a incredulidade. Graças. Alguém chegou um dia para o irmão Brana e disse, irmão Brana, mas eu creio. Mas eu creio. Ele disse, ele apontou o dedo para o irmão e disse, você crê aqui. Mas o que há com o homem da sala de máquinas? Os irmãos entenderam? Mas eu creio, irmão Brana, mas eu creio. Aí o irmão disse, você crê aqui. Não, na mente. Uma fé intelectual. Mas o que há com o homem da sala de máquinas? Que é a alma. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Olha, irmão. Atuar como Abraão atuou, olha. E você observa que quem vai no arrebatamento, ou que quem vai receber as bênçãos de Deus, somente aqueles que são filhos de Abraão. Filhos de Abraão na fé. Somente aqueles que são filhos de Abraão, segundo a promessa, que irão no arrebatamento. E esses filhos de Abraão, segundo a fé, eles vivem no sobrenatural. Chamam as coisas que não são como se já fosse. Os irmãos entenderam, irmãos? Uma comparação. Irmão Antônio. Eu chamo o irmão Antônio aqui na frente. O irmão Antônio disse, pastor, estou com dor de cabeça terrível. O senhor ora por mim? Ora. Aí eu venho e chamo o irmão Antônio. Os sinais seguirão os que creem. E em meu nome expulsarão demônios. Curarão. Não é assim? Amém. Aí eu oro por ele. Aí eu digo, creia. Creia de todo o coração. Vá crendo. Aí ele sente um pouquinho de melhor, porque o poder de Deus está aqui, a palavra de Deus foi falada e o nome de Deus foi invocado. Mas ao percursar até sua casa, essa dor intensifica. Aí ele chega na casa dele, toma um anador. Ele toma um comprimido. Filho de Abraão faz isso? Filho de Abraão não faz isso. Filho de Abraão chama as coisas que não são como se já fosse. Amém. Porque o que impede as pessoas de ser curadas é a incredulidade. Aí nós oramos, eu oro por você, cheguei, pastor, não deu certo não. Vou tomar ali um comprimidinho para me dormir. Pastor orou, mas deixa eu tomar um comprimidinho. Filho de Abraão não faz isso.
Filho de Abraão, não fazer. Toma Deus em sua palavra. Amém. Deus, amém. Os irmãos entenderam? Filho de Abraão, toma Deus em sua palavra. Ele chama as coisas que não são como se já fosse. Olha, irmão, isso não acontece. Mas isso acontece com muita gente na mensagem. Isso acontece com muitos crentes na mensagem. Deus da glória. Acontece com muitos. Muitos. O pastor sente de orar por alguém, vem, faz a fila. E aí, irmã? A dor continua. Mas eu tomei um comprimidinho aqui, pastor, acho que vai passar. Filho de Abraão não age dessa maneira. Filho de Abraão toma Deus em sua palavra. Amém. Amém. Chama as coisas que não são como se já fosse. Não, eu estou curado. Pelas suas pisaduras eu já fui sarado. Amém. O pastor orou de acordo com Tiago. De acordo com Tiago, chama o presbítero e unge com óleo. Eu creio na oração, creio naquilo. Deus. Resistiu o diabo. Amém, irmão? Glória a Deus. Sujeite-se ao que está escrito. Porque Deus prometeu que cuidaria daquela palavra. Amém. Aleluia. Como é que você está, irmão? Como é que está depois que eu fiz a oração? Ô, pastor, estou curado, graças a Deus. Mas lá dentro está doendo igual. Pastor, eu estou tomando um remedinho aqui. Filho de Abraão não é assim. Filho de Abraão não é assim. Aí o profeta disse, se não temos cura para ser curado, se não temos fé para ser curado de uma dorzinha de cabeça, teremos fé para ir no arrebatamento? Hein? Então, os verdadeiros filhos de Abraão tomam Deus em sua palavra. Amém. Glória. Amém, irmãos? Toma Deus em sua palavra. Deus continua sendo Deus. Eu vou dizer mais uma coisa para você aqui, ó. Presta atenção. Deus não vai curar ninguém. Desde o dia que Jesus Cristo ressuscitou do Calvário, há 2.000 anos atrás, Jesus não cura ninguém. Mas, pastor, o que é isso que o senhor está dizendo, pastor? Ele já curou, amém, irmão? Amém. Ele já levou sobre si todas as nossas dores. Glória. Agora, o Calvário, tudo que você vai receber, cura, libertação, é resultado do Calvário. Quer dizer uma coisa? O irmão Branham diz aqui, ó, isso aqui é desafiador. O irmão Branham diz que a cura divina está dentro de nós. Glória a Deus. Ela está dentro de nós. Só esperando que nós coloquemos ela para fora. Os irmãos estão entendendo? Amém. Sim. E isso é provado até no natural pela ciência. Não há ninguém que venha no mundo nascido que não haja uma célula cancerígena dentro dele. Já tem uma célula cancerígena dentro dele para a morte. Os irmãos entendendo? Amém. Se o diabo já pode fazer isto quando os filhos de Deus vêm na terra, imagine se Deus o que prometeu já não pode deixar isso. Amém, irmãos? Amém. Por que, pastor, você está dizendo isso, pastor? Porque o eleito, o predestinado, já vem com um pacote inteiro. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Já vem com um pacote inteiro. O eleito, o predestinado, já vem com tudo. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? O eleito, ele já vem eleito, predestinado, curado, libertado, tudo. Já está tudo dentro dele. Amém. Não é assim? Presta atenção para você ver. O lírio do campo. Jesus falou sobre ele. Uma flor. Mas na verdade o lírio do campo, a palavra campo, é apenas figurativo. Mas na verdade o lírio nasce na lagoa. Nasce num pântano. Lugar fedido. É uma água espessa. Não é uma água totalmente líquida, limpa. É uma água espessa, grossa.
Pântano. O lírio vem lá do fundo. Está lá no fundo. Jesus falou sobre ele. Veja os lírios do campo, como eles são bonitos quando estão floridos. Nem Salomão, em sua toda glória, vestiu como eles. Mas para o lírio, irmão, sair para fora tem que empurrar um bocado de coisa. Tem que empurrar lodo, tem que empurrar isso, tem que empurrar aquilo outro, e ele vai saindo. Não tem nada que impede ele. De repente ele nasce sobre a água. Amém, irmãos? Assim também, o eleito, ele já vem com o pacote tudo. A cura está lá dentro. Mas para que isso venha para fora, ele tem que empurrar um bocado de coisa, empurrar um pouquinho de credulidade ali, empurrar um pouquinho de dúvida, empurrar um pouquinho de razão. Amém, irmão? Até que venha! Glória. Os irmãos, estão entendendo? Aí o profeta diz, por que ficar doente? Não é necessário ficar. O profeta falava isso. Os irmãos, estão entendendo? Amém. Então, veja, é difícil, mas Deus... Olha, vamos pegar o 178, poder de transformação. Quando Lutero, o homem de Deus, saiu com a mensagem de justificação, após ele veio a igreja luterana. Ela nunca puderam mais desenvolver. Morreu. Denominou, organizou. Então Deus enviou um homem chamado John Wesley. Ali veio um reavivamento após isso. O que fizeram? Organizaram-se, nunca puderam cruzar novamente. Morreu ali. Aleluia. Porém, a palavra de Deus sempre ficará firme. Isto mesmo, ela produzirá a sua espécie. Aqui vem um pentecostal, a era pentecostal. Ele não pôde. Veja o que ele fez, se organizou. Ele não pôde se reproduzir novamente. Eles podem ter Oral Robert e tudo mais, por todo o país. Isto não pode fazer. Ele se inclinará exatamente de volta àquela velha espécie de mula. Híbrido. Mula é híbrido. É um nascimento que vem pela união da égua com o jumento. É híbrido. Não conhece seus pais. Ele não pode. Não importa quantas injeções ele receba, ele ainda é aquilo. Quantos dos afazeres espirituais ele tenha, o que ele quer e o que quer que tenha. E vocês são adultos. Você sabe do que estou falando. Não importa quantos maridos e esposas tenha. E o que jamais seja. Não está falando aqui de marido normal, não. Está falando de igreja. E quantas irmãzinhas erga aqui fora. Irmãzinhas a igrejas. E pequenas igrejas e organizações. Isso não pode produzir um reavivamento. Está terminado, está acabado. Cruzou para o mundo desde a palavra de Deus e não pode se reproduzir novamente. Deus levantará alguma outra coisa e porá sua palavra em movimento outra vez. Amém, irmãos? Amém. E caso ela se organize, quando você tem igreja da mensagem que rejeita certas coisas da Bíblia, de poderes, de dons e de coisas que a igreja original lá atrás, de Pentecostes, dos atos do Espírito Santo fazia, e dizem, não, isso não é necessário, porque senão nós vamos estar no mesmo linha pentecostal e tal, e tal, e tal. Deus. E se caso alguma outra coisa, e se caso se organizar, morrerá também. Isso mesmo. Não poderá reproduzir, porque é um híbrido. Isso é certo. Mas Deus segue adiante. Amém, irmãos? Amém. Deus segue adiante. Então, vejam bem como é que é a coisa. Vejam bem como é que é a coisa. Eu vou perguntar uma coisa para vocês aqui. Vejam bem. A Bíblia diz que Abraão esperou por 25 anos para que a promessa de Deus se cumprisse. Não foi assim, irmãos? Amém. Mas aonde Isaac estava? Aonde Isaac estava? Aonde Isaac estava, gente? Eu falei agora da cura divina está dentro de nós? Estava dentro de Abraão. Isaac estava dentro dele. Isaac estava dentro de Abraão. Os irmãos, né? Ele estava esperando por um filho e o filho estava dentro dele.
Nós estamos esperando por Jesus Cristo nos ares, correto, irmãos? Amém. Mas esse filho que vem nos ares tem que estar dentro de nós. Os irmãos, entendeu? Amém. Eu não posso ter um filho se aquele filho que eu terei não estiver dentro de mim primeiro. A Bíblia disse que Isaac deu os dízimos quando estava no lombo. Jacó. É isso mesmo? Jacó ou Isaac? Isaac, né? Deu os dízimos, ou Jacó? Deu os dízimos quando estava nos lombos do seu avô? É. O nome do seu avô estava lá atrás, estava dentro dele. É. Estava dentro dele. Estava lá dentro. Aí o que aconteceu? O que aconteceu? Sara, a esposa de Abraão, o ventre amortecido, já estava morto, passou do tempo das mulheres se engravidar. O que foi que Abraão creu? Abraão creu contra a esperança e foi cheio de esperança. Amém. Porque creu. Abraão creu na ressurreição. Amém, irmãos? Amém. Ele sabia que Deus poderia dar um ventre novo para a sua mulher. Ele creu na ressurreição. E foi a ressurreição que trouxe Isaac. Amém, irmãos? Amém. E é a ressurreição de Jesus Cristo que nós sabemos que ele citou, é que traz cura. Amém, irmão? Aleluia. É que traz libertação. Aleluia. Foi isso. Agora, houve uma mulher chamada Maria, virgem, que teve que se engravidar para trazer a palavra. E trouxe essa palavra. Trouxe um homem só. Um homem. Chamado Jesus Cristo. Agora, esse homem voltou para dentro da igreja. E esta igreja, ela tem que dar luz a esse filho. Amém, irmão? Amém. Ela tem que dar essa luz a esse filho nos ares. Você diz, ele virá nos ares. Ele já está aqui. Amém, irmão? Amém. Ele está aqui. Ele está dentro de nós. Sendo formado, gerado. Amém. Os irmãos compreenderam isso, irmão? Amém. Aquela semente que caiu no dia de Pentecostes tem sido formada. E quando chegou na era da Odisseia, aqui ela teve uma complicação aqui, na sua gestação aqui, na quinta era, na quarta era, teve uma complicação na gestação, ela caiu e assim, entendeu? Mas aí ela se levantou e aí o neném começou. Amém, irmãos? E aqui na última era ela precisa dar luz a esse filho. Será quando nós encontrar com ele nos ares. Amém, irmãos? Amém. Sim. Então, a noiva do Senhor Jesus Cristo, ela tem que estar com dores de parto. Então, vejam bem, ele disse que, veja, Lutero se levantou com poder e virtude e então o grupo se denominou. Depois levantou John Wesley com poder e virtude e denominou. Depois veio os pentecostais com poder e virtude e denominou. E agora vem a palavra, porque ele produziu isso e ele prometeu isso. Mas se organizar de novo, ele também levanta outra coisa, para poder a palavra seguir em frente. Os irmãos, né? Amém. Então, quero que vocês observem bem que dentro desse contexto, irmãos, a noiva do Senhor Jesus Cristo, ela é a Senhora Jesus Cristo. Amém. Ela é a Senhora Jesus Cristo. Os irmãos estão entendendo? Amém. Ela é a Senhora Jesus Cristo. O profeta disse que o nome dele, ele diz, irmão Branco diz, veja, ele levou o cativo ao cativeiro, subiu ao alto e deu dons para os homens. Correto, irmãos? Amém. E até os rebeldes estavam ganhando também. Então ele diz o seguinte, ele diz, ele está lá fazendo intercessão. Ele te deu um talão de cheque. Você diz, o que é que você sente? Eu estou com dor de cabeça. Eu estou com câncer.
Eu estou com pedra vesícula. Eu estou com problema nos rins. Eu estou com problema mental. Assina, diz o irmão Branco, assina no cheque. Porque o seu nome é tão bom quanto o dele. Amém, irmãos? É tão bom quanto o dele. Não vai voltar o cheque. Não vai voltar. E se voltar, é porque nós não tínhamos ali nenhum crédito, não tinha nenhuma coisa ali, não foi compensado. A nossa fé tem que ser compensada. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Tem que ser compensada. Quantas vezes nossa oração foi até certo ponto e voltou? Não compensou. Quantas vezes nós pedimos e foi até certo ponto e desceu igual. Para subir, subiu numa dificuldade, mas para descer, desce numa velocidade. E não foi compensado. Os irmãos, irmãos? A oração bate e volta. Então Deus está aqui para nos dar cura divina. Deus está no seu povo. Deus está na sua palavra. Deus está na palavra onde a palavra deve estar no seu povo. Amém, irmão? Não é o povo na palavra, mas é a palavra no povo. Amém, irmão? Então a noiva é ele. Ele é ela. Amém, irmãos? Ela é ele. Vamos ficar de pé. Amém. Glória a Deus. Amém. Os irmãos compreenderam? Amém. Vamos então agradecer a Deus. Tem um celular tocando aí. Deus abençoe cada um dos irmãos. E nós vamos orar para que Deus possa abençoar cada um dos irmãos. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos o Senhor pela palavra. Agradecemos o Senhor pelo poder. Cremos na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, Pai, o Senhor ressuscitou para a nossa justificação. O Senhor ressuscitou, Senhor, para a nossa justificação. Pai. E nós cremos no poder ressurreto do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós fomos ensinados por um profeta como receber cura divina. Ó Deus do céu, confirma a tua palavra. Abençoe, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. O Senhor provou que está vivo. O Senhor ressuscitou dentre os mortos. João na ilha de Patmos disse: aquele que morreu e reviveu e está vivo para todos sempre. Abençoe a cada um, Pai, no nome do Senhor Jesus. Que possamos confiar mais na tua palavra, que possamos confiar mais no teu poder, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos. Até a próxima reunião, se o Senhor Deus assim permitir. Deus abençoe.